entregar a responsabilidade desse próximo painel para o Marcelo Santos. Vou pegar aqui o currículo do Marcelo. Marcelo Santos, consultor e professor do mestrado da Casper Libero, é doutor em Comunicação e Semiótica pela PUC São Paulo, formado em Design Gráfico pelo Instituto Federal de Educação Tecnológica de Pernambuco e em Jornalismo pela Universidade Católica de Pernambuco. Realizou estágios de pesquisas na Ants University, Dinamarca, junto ao Center for Semiotic, me perdoem, área de concentração, e na Universidade de Toronto, Canadá, onde, supervisionado por John Kennedy, dedicou-se à teoria da affordance. Nos últimos anos, concentra seus interesses na discussão epistemológica da comunicação visual e na análise das relações semióticas entre tato e visão. Em 2014, aprovou no CNPq financiamento para projeto de pesquisa dedicado a investigar a autodescrição a partir da perspectiva comunicacional. Também possui considerável produção de caráter interdisciplinar, voltada à crítica dos fenômenos culturais comunicacionais. Por favor, Marcelo, esse painel é seu, passo o comando para você. Obrigado. Boa tarde a todos vocês. Eu espero que eu seja menos estranho que o currículo que foi lido. Ao fim e ao cabo, eu sou jornalista, trabalhei em veículos como a TV Globo, a Bandeirantes, sou recifense, como o sotaque já deve estar entregando. Trabalhei num jornal lá chamado Folha de Pernambuco e fiquei muito feliz de ser convidado pela organização para fazer a mediação desse painel que a gente vai ter, a comunicação regional, voz ao cidadão do interior, porque, ainda que eu viesse de uma capital, do Recife, eu achava muito estranho, quando eu viajava para o Sudeste, eu recebia pessoas do Sudeste na minha casa, e as pessoas não sabiam da violência que Recife viveu nos anos 80 e 90. Era comum, eu e os outros meninos na escola, a gente se pendurar na grade para ver corpos de pessoas baleadas, boiando atrás do rio Capibaribe. Ia sair para a escola, minha mãe dizia, calma, que está tendo um tiroteio. E fora de Recife, fora do Nordeste, fora de Pernambuco, essas notícias não chegavam ao resto do país. E é com esse breve relato que eu acho que eu posso introduzir da maneira adequada esse painel. E, para a gente conversar sobre esse assunto, a gente tem convidados muito importantes. O primeiro deles estava aqui em cima, acabou de descer, é o Kleber Mata, que eu convido, mais uma vez. Ele nasceu em Registro, no Vale do Ribeira, reside em Americana, na região de Campinas, há 20 anos, é jornalista graduado pela PUC, olá, graduado pela PUC, Campinas, especialista em marketing político pela Escola de Comunicação e Artes da ECA, uau, e mestrando em comunicação e interesse público pela Universidade Municipal de São Caetano do Sul, onde também coordena o MBA em comunicação pública. Então, por favor, chamo também para compor a nossa mesa a Aline Pagnan, ou Panhan, aí depende da pronúncia. Ela é jornalista formada pela Unifacamp em 2005, pós-graduada por essa mesma instituição. Seja bem-vinda, por favor. Boa tarde, por gentileza. Ela começou como assistente de produção na Rádio América, em São Paulo, além de atuar como produtora da TV Tem, afiliada da Rede Globo, em Jundiaí. Foi assessora da imprensa Wet n Wild e repórter de cidades e de polícia em jornais do interior, como o Jornal de Jundiaí e o jornal Bom Dia. A gente tem também o João Jabor, 58 anos, jornalista. João, por favor, você se encontra aqui? Vamos dar uma salva de palmas para o João. Ele é radialista, é cronista, é graduado em comunicação, jornalismo pelo Unesp e pela Universidade do Sagrado Coração, e tem especialização em gestão de empresas de comunicação. É natural de Bernardino de Campos, aqui em São Paulo, e diretor de redação do Grupo Cidade, lá em Bauru.
Convido também, por fim, mas não menos importante, a Aline Origuela. Aline, por favor. A Aline é formada também em jornalismo em 96 pela Universidade de Taubaté, que é uma referência ali na região do Vale do Paraíba. Após breve passagem por jornais impressos, ela entrou como estagiária na Vanguarda. Boa tarde. Mania de recifense de dar beijo. Então, a gente está aqui para conversar sobre esse tema, que é um tema que está diretamente correlacionado ao próprio fórum, e é muito curioso a gente pensar assim, como essas singularidades, essas particularidades do jornalismo local e regional, elas precisam realmente ser trazidas para primeiro plano quando a gente conversa sobre produção de notícia, circulação e consumo de informação. Eu estava lendo, no final de semana, por ocasião do evento, o dicionário da notícia, o Atlas da Notícia, né, que é feito pelo Volt em conjunto com a Projó, e estava lá escrito que 85% dos brasileiros residem em municípios que contam com veículos de notícia locais ou regionais. Então, a gente vê que se trata realmente de um nicho, se é que a gente pode chamar de nicho, importantíssimo para uma parte considerável da população do nosso país. Isso dito, e pensando no painel que a gente teve agora há pouco. Que tipo de laço específico, se é que há algum laço específico, esses veículos regionais e locais criam com o público que o jornalismo nacional, o jornalismo que não é comprometido com esse tipo de questão, não cria? Começo com essa pergunta, lançando para todos vocês, começando aí pela ponta, por favor. Olá, boa tarde a todos, agradeço o convite. Essa pergunta é muito importante, eu estava assistindo ao outro painel, e eu sou aqui da capital, eu sou de São Paulo, eu saí de São Paulo já tem, deixa para lá, mas acho que uns 20 anos, e aí o que acontece? Esse laço é criado, no interior a gente sente muito isso, a TV está em metade do estado de São Paulo, e o que acontece, até pela questão das redes sociais e tudo mais, o jornalismo, a abrangência da TV e o fato da pessoa poder ter o problema dela ali, perto dela, ela se sente muito representada e se cria realmente um laço de confiança para tentar, aí aproveitando um pouco o discurso do painel do André, um laço de confiança para consumir algumas outras coisas que nós oferecemos, mas a vertente do jornalismo comunitário no interior é o que mais aproxima. O Kleber, a gente tem um contato, por questões, às vezes, do governo do Estado, né? Porque é muito difícil, por exemplo, você estar longe da capital e você conseguir algumas respostas que não dependem, às vezes, inclusive, do poder municipal. Depende, às vezes, do governo do Estado. E aí, também, aproveitando o Sabino, essa relação realmente ela tem que ser honesta e de confiança. E a população, quando ela sente isso, o retorno é imediato. A gente trouxe até um vídeo, se der tempo de passar, curto, sobre um projeto criado lá pela TV Tem, que é o Bairro Ideal, que é uma van que vai até o bairro e ela busca saber o que a população acha que é mais importante o poder público resolver. E isso aproxima demais, porque tem todo um trabalho de produção anterior, que o que acontece nesse trabalho de produção, o produtor praticamente fica 1 mês, 2 meses convivendo nesse bairro, indo diariamente. E aí assim, se cria realmente assim, uma relação de confiança, de levantamento de pautas, ora para o projeto Bairro Ideal, ora para outros projetos, e abre até um leque de outras possibilidades de pauta. Então, assim, eu que venho daqui, sei como é que é, por exemplo, nem sempre o meu problema vai estar na grande imprensa, e eu entendo isso, porque a grande imprensa tem várias outras coisas para cobrir. Mas, hoje, por exemplo, como a pessoa pode consumir comunicação de tudo que é forma, seja pela internet, podcast, enfim, tem muitas formas. Então, o fato de você ter uma TV regional, um jornal regional, seja impresso, seja TV, esse vínculo é muito grande, porque ela se sente representada no veículo
E esse retorno, esse laço, que é o que a grande discussão, é muito grande. Até para abrir caminho para que o consumo de outras coisas, de outros tipos de reportagem, né, abre ali essa relação, fica assim, mas eu quero uma sugestão do meu bairro, mas tem também um exemplo positivo, aproveitando que a Cíntia comentou, tem um exemplo positivo de tal coisa. Então, a gente acaba ganhando uma relação que eu acho que é a base de todo jornalismo, além de honestidade, é credibilidade, né? Então, essa credibilidade parte de uma relação de você, por exemplo, num projeto do bairro ali, você ir buscar a solução, o bairro ideal, esse projeto, ele, por exemplo, ele normalmente é o poder municipal que responde, ora é o poder municipal, ora, às vezes, por exemplo, Federação de Bancos, porque, por incrível que pareça, em alguns bairros do interior, a reclamação é que não tem agência bancária, é um problema extremamente localizado, mas tem bairros lá, por exemplo, que você tem um bairro em Itu, que é uma cidade vizinha, Sorocaba, que o bairro mais perto do centro de Sorocaba do que de Itu. Então, às vezes, o problema deles é uma coisa assim que não é só o poder municipal. E a gente acaba criando esse vínculo aí com os órgãos de imprensa e uma relação de credibilidade. Então, acho que é muito importante. O laço é fundamental. E assim, como a gente não pode deixar, tem que ter entre aspas, lucro, né, para a empresa, como instituição, e esse lucro vem através da relação de credibilidade. Entendeu? É formada nisso. Não é porque a gente deixa, a gente cobra. E essa cobrança é incrível, como a população reage. Entendeu? Você vai ter tempo para passar o seu vídeo, mas antes vamos seguir aqui na roda. João, a Aline falou aqui de duas coisas principalmente, confiança e aproximação. Você acha que é isso mesmo? Você pensa diferente com relação ao tipo de laço que é criado de modo específico no jornalismo local ou regional com o público? Obrigado, Marcelo. Antes de responder propriamente a sua indagação, eu queria agradecer à revista Negócios da Comunicação, ao SECOM, na pessoa aqui do Márcio, né, que foi sertão adentro para nos achar lá bem no meio do estado, né, abrindo a oportunidade para que nós pudéssemos trazer a nossa visão desse grande dilema atual, né, e também, talvez, se der tempo, alguma coisa da nossa experiência, em cima, obviamente, do tema laços, que é o tema maior do fórum, e do tema proximidade, comunidade, né, relacionamento direto. Só para contextualizar rapidamente, né, para daí sim ir para a pergunta, eu venho de um jornal que tem hoje ainda, um jornal impresso, 12 mil assinantes, é um número razoável para a realidade atual, uma cidade de 380 mil habitantes, numa região de uma área de influência do jornal de 100 quilômetros, 45 cidades aproximadamente. Nós somos o único jornal diário impresso ainda naquela área do estado de São Paulo. E fazemos parte de uma associação de jornais, uma associação que é uma experiência iniciada em 1993, antes mesmo da internet, né? Essa associação foi criada para que nós pudéssemos discutir os dilemas do modelo antigo de negócio. E assim nós o fizemos, desde lá até agora. É a Associação Paulista de Portais de Jornais, Associação Paulista de Portais e de Jornais, né? Antes era só a Associação Paulista de Jornais, que engloba 15 dos principais jornais regionais do interior de São Paulo, de cidades de médio porte, né, do porte de Bauru, desde aqui do Vale do Paraíba, São José dos Campos, Taubaté, Mogi, passou já por Campinas, hoje não faz parte de Campinas, Araraquara, Bauru, Araçatuba, Rio Preto, Ribeirão Preto, Presidente Prudente. Então, eu fiz um agradecimento até ao Márcio, especialmente, porque há jornalismo de qualidade, há jornalismo sério sendo feito em todos os setores do Estado de São Paulo, inclusive país afora, obviamente. Eu conheço bem o Estado de São Paulo, por conta muito da associação, que tem aqui, inclusive, a presença do nosso editor, o Wilson Marini. E há, claro, também o jornalismo ruim, o jornalismo marrom, o jornalismo que só visa o dinheiro, o jornalismo que a gente chama de chapa branca, etc., né? Claro que isso há em toda a realidade. Mas há o jornalismo que pode contribuir com a democracia, que é o que a gente procura fazer no dia a dia. E, Marcelo, nós temos duas formas de proximidade em se tratando de um veículo de uma cidade do interior.
Nós temos a proximidade física, que sempre existiu, a proximidade do contato mais próximo com as pessoas, e a gente sempre trabalhou isso como uma fortaleza, como a segunda fortaleza, porque a primeira fortaleza é o laço maior que eu gostaria de ressaltar aqui, que é o trabalho sério dentro dos preceitos éticos, dos preceitos técnicos e legais da nossa profissão e da nossa atividade jornalística, né? Esse para mim, é o grande laço, essa, para mim, é a grande proximidade, é aquilo que você colocou na sua indagação, a confiança, né? Aquilo que você conquista de verdade, de uma forma perene, de uma forma permanente. Mas nós temos a proximidade física, que nos ajuda bastante. Nós temos, só para citar 2 rápidos exemplos, no Jornal da Cidade, um espaço lá que a gente chama de Café com Política, já existe há 15 anos, é um espaço em que a gente recebe a comunidade de qualquer nível, de qualquer tipo, de qualquer renda social, de qualquer setor, para contatos permanentes, diários. Eu passo a minha tarde praticamente nesse ambiente, conversando, me relacionando. Nós também cedemos esse espaço para as organizações de terceiro setor, para Lions, para Rotary, para, enfim, sindicatos, para fazerem os seus encontros ali. Criamos quase que um fetiche em relação a esse ambiente, né? As pessoas querem, claro que um pouco porque sabem que vai sair no jornal também, mas porque ali é um espaço de convivência, é um espaço aberto, um espaço em que a gente preza pela democracia. Nem sempre o que acontece ali vira notícia, a gente não fez aquilo só por esse interesse, mas sim para justamente propiciar essa integração, propiciar essa proximidade, os laços, para que isso não se perca. Porque, no meu entendimento, eu acho que a gente tem discutido muito em fóruns, né, da própria NJ, da qual nós participamos também, a nossa entidade, a APJ, e também o próprio jornal. Nós temos discutido muito quais são as saídas, né, para esse grande dilema, para essa travessia do Mar Vermelho que a gente está tentando fazer e não consegue ver o Moisés lá na frente, né, e para nos guiar. Então, nós temos todas essas preocupações, nós temos essa discussão de forma permanente, mas nós temos algo que a gente percebeu há algum tempo que não dá para deixar de lado, ainda mais agora, na era digital, né, que é o relacionamento humano, que é o contato físico, que é o diálogo, que é a abertura dos nossos espaços de trabalho para as comunidades. Mas, repito, o principal é a seriedade no trato com a notícia, a gente fazer um esforço, além da conta, nesse momento de precarização das nossas redações, das nossas estruturas, um esforço para continuar produzindo um jornalismo de qualidade, mesmo que para isso seja necessário, às vezes, abrir mão de certas pautas, de certas coberturas, até porque agora nós temos que dividir os nossos esforços com o ambiente digital, onde nós estamos também, com um portal, com todas as ferramentas que a gente possa ter acesso para que torne a nossa relação responsiva e responsável, né, com aqueles que frequentam o ambiente digital, que é a maioria da população absoluta, né? É lá que hoje está a nossa audiência maior, e a gente até nem tem a audiência ou a circulação como um problema. Como eu disse, 12 mil exemplares de assinantes, mais algum 1.000 e pouquinho na banca, mas a grande audiência está lá no nosso portal, está em parte nas redes sociais, para onde nós vamos também, com certa parcimônia, mas vamos, né, para compartilhar ali. E a grande audiência está ali, nós não perdemos a audiência. Isso é uma prova para nós de que o jornalismo continua muito relevante, importante. Isso não nos faz esmorecer, nem desanimar, nem capitular. Os desafios são enormes, as angústias são enormes. Compartilho as angústias todas que foram colocadas aqui, inclusive as broncas que a gente tem, principalmente quem tem um pouco mais de tempo de vida, né? Porque são, de fato, sérias, e não só porque são novas e são modernas, eu também jamais, e os nossos veículos jamais renegam os avanços da tecnologia, e isso não é possível, porque isso é contribuição para a humanidade, mas a gente fica aborrecido muitas vezes quando valores se perdem. Então, por isso é que eu acho que nós procuramos preservar os valores como a maior forma de estreitar os laços e de mantê-los fortes e firmes. Os valores, tanto no contato físico, quanto agora no contato digital, os valores da atividade jornalística e também defender os valores da sociedade, esses que estão se perdendo, se esgarçando, porque é possível fazer isso nos nossos veículos. O colega da Record, no painel anterior, falou muito da audiência, da necessidade de termos audiência, de termos relevância para o público, e é verdade. Mas é possível também, com boas doses de desprendimento,
transmitir boas informações, abrir os nossos espaços para uma discussão saudável, uma discussão que seja consequente, que seja realista, distante, muito distante desse fla-flu que a gente vê na rede social. A gente procura combater isso até com pautas, inclusive, trabalhando essa informação. Eu acho que isso tem prazo para acabar, né, em algum momento, assim que a gente avance na cultura política, na educação, de uma forma em geral, enfim. Então, receita, na minha opinião, não há uma receita nesse exato momento. Há muitas ferramentas, há muitas novidades, há muito debate, isso é muito saudável, tudo isso é muito legal, mas a receita continua sendo a simplicidade, como o prato de feijão, arroz, bife, batatinha e tomate e salada, que a gente consome bastante lá no interior. É simples, vamos manter os valores jornalísticos e os valores da sociedade. Isso sempre como prioridade, como meta. E o restante, um pouco de suor, com um pouco de lágrimas, às vezes, a gente consegue. A tecnologia está aí para nos servir, não para se servir da gente. É possível, enfim, passar por essa fase, nos mantendo relevantes para a sociedade, talvez menores. Eu acho que os veículos impressos não vão ser mais os mesmos. Antes nós tínhamos toda a cadeia de produção, ainda temos, né, aqueles que têm o papel impresso, nós temos lá a gráfica, que é indústria, nós temos a venda das publicidades, que é o comércio, e nós temos o serviço, que é o jornalismo. Na internet nós não temos a cadeia produtiva mais, nós temos no máximo lá o conteúdo, o serviço, né? E é claro que com isso o nosso negócio se desidrata fatalmente. E até já causando fechamento de alguns veículos. Mas não é motivo para desespero, não é motivo, é motivo para reflexão, como alguém também disse aqui, para enxergar adiante quais são as soluções, quais são as saídas. Nossos jornais no interior, nós usamos isso como lema lá para as pessoas. Nós queremos que, já que as praças públicas se esvaziaram devido a uma série de fatores, violência, vida moderna, novos hábitos, que os jornais sejam as novas praças públicas. Isso sempre é muito colocado pelo presidente da APJ, o Renato Zaiden, que coincidentemente é de Bauru também. Vamos transformar os nossos jornais nas praças. As praças é onde a gente se encontra, discute, troca ideias, exercita a empatia, exercita, enfim, tudo o que há de valor sagrado no relacionamento humano, né? E agora também as praças se tornam digitais, né? Então, dessa forma, a gente tenta continuar o nosso trabalho. Então, vejam só, a gente ouviu a primeira Aline, a Origuela, falar de confiança, falar de aproximação. E foi curioso agora a gente escutar na fala do João que essa aproximação e essa confiança acontecem exatamente por a gente preservar nesses veículos interioranos os valores do jornalismo, antes de qualquer coisa, mas você disse algo muito curioso, uma proximidade física, se abrir para a comunidade, fazer do veículo de comunicação também um espaço de convivência da própria comunidade. Lá no Jornal da Região, lá em Jundiaí, também funciona desse jeito, ou você verifica outros fatores que são determinantes para esse estreitamento do laço entre o público e esse jornalismo regional? Primeiro, eu quero agradecer o convite, né, para participar aqui do fórum. Para situar um pouquinho, o pessoal talvez conheça Jundiaí, aqui do lado, 50 quilômetros pertinho de São Paulo, mas a realidade é totalmente diferente, tanto que a gente tem o contrário do que você expôs, que a gente começou com um jornal de bairro há 10 anos atrás, num bairro tradicional de Jundiaí, que é a Vila Rami, e em poucos meses essa procura pela informação dessa população que ainda tem esse gosto pelo jornal impresso na mão, que a gente até viu nos outros painéis, essa questão de ler ainda o jornal, de ter ele em mão, de sentir aquele cheiro do papel jornal, de ter esse gosto. E ele foi crescendo a partir disso. Em questão de 3 anos, a gente atingiu uma marca que passou a circular em 16 cidades da região. Então, a gente tem uma tiragem que pode parecer pequena, de 16 mil exemplares, mas que, para a nossa circulação ali, vendo outros jornais fechando as portas, e nós, no sentido oposto, trazendo essa informação de bairro, trazendo esse jornalismo comunitário, trazendo o serviço, por mais que a edição seja semanal e não diária, mas a gente sente essa busca e essa procura da população
e principalmente do jovem, que é o que a gente não vê em grandes cidades. A gente vem totalmente oposto do perfil. Não sei te explicar, talvez isso seja lá para frente para a gente estudar. Mas, nesses 10 anos de jornal, que a gente brinca até na redação, que a gente era para estar engatinhando ainda, a gente já está correndo, que, ao nosso ver, uma maratona, porque a gente tem, hoje, na página social do jornal, 323 mil seguidores. Eu trouxe até um material que, talvez, se der tempo depois da gente ver, algumas matérias que eu selecionei nos últimos dias, que a gente teve de grande repercussão, em questão de meia hora, 1 hora, 96 mil acessos. Então, assim, é um retorno que a gente tem da população, que é esse cuidado que a gente tem de levar esse serviço, de levar essa informação comunitária, de levar, por exemplo, um desses materiais, até adiantando um pouco, em Jundiaí, Jarinu, Itatiba, tem bastante trilha para o pessoal de fim de semana passear, andar de bicicleta e tal. E, há uma semana atrás, a gente recebeu denúncia de moradores, de praticantes, esportistas, enfim, que passam pelos locais de Limões com pregos. Um alerta, olha, quem passa em tal trilha, na divisa de tal cidade, tal, toma cuidado, porque para ali, se furar o pneu, pode ser assaltado, levar a bicicleta de fulano, que custa R$16.000 e tal. Em questão de 20 minutos, essa matéria foi compartilhada 86 mil vezes. Então, assim, é muita coisa. E a gente fica assustado com isso. Tem matéria que a gente fica... Como? Então, esse retorno, essa parceria, esse estreitamento, que foi até esse contato direto, que é esse cuidado de você dar o retorno para aquele morador que está num bairro que não tem acesso a banco, que você, às vezes, só de você responder, que, às vezes, até os grandes jornais tenham essa divisão para responder carta, enfim, mas talvez não atenda à demanda, porque a demanda é gigantesca. No nosso caso, por mais que ela seja grande, a gente consegue atender em algumas horas, às vezes, mas a gente consegue atender 1 por 1, e de responder, por dia, 600 mensagens, 700, em dia que tem algum acidente, em dia que tem alguma coisa atípica, uma chuva que alagou, enfim, da gente responder 1000 mensagens num dia. Para a gente, isso é estrondoso. E, assim, esse retorno que a gente tem depois do leitor, de ter visto a foto dele publicada, informando que tal rua estava alagada, para quem mora ali perto evitar, ou para quem enviou a foto do limão, o retorno dele, que a gente teve o cuidado de buscar, ver se a informação corresponde, apurar se a bicicleta realmente teve esse valor, quem é a pessoa que fez boletim de ocorrência, não fez. Enfim, esse cuidado, essa apuração, e levar essa informação da forma mais dinâmica possível, no sentido de ter esse contato próximo com o leitor, eu acho que é o principal caminho que a gente enxerga ali. E é por isso, talvez, que a gente tem esse crescimento, teve esse boom em questão de 3 anos. Então, eu reforço tudo que o pessoal já expôs nos outros painéis também, que é levar um serviço, uma informação de interesse mesmo. Pode ser, claro, que a gente estava vendo no painel anterior, que o meu interesse não seja o seu interesse, mas, assim, um interesse massivo, que parte do leitor, 60%, 70%, 80% dos leitores vão ter interesse em receber aquela informação. E vão se identificar, porque, aí, nesse caso do limão, por exemplo, a gente vê nos comentários, poxa, eu passo ali todo dia para ir trabalhar. Poxa, mas eu passo por ali de fim de semana, eu levo meu filho a aprender a pedalar. Então, assim, por mais que não seja o público-alvo, vamos dizer assim, daquela informação, acaba atingindo, e um vai levando para o outro. E esse jornalismo comunitário que a gente criou, que há 10 anos vem nesse crescimento, leva a crer que a gente está nesse caminho de honestidade, de levar a verdade e de proporcionar esse vínculo, esse laço, de dar a atenção ao leitor, que espera que a gente responda simplesmente, olha, esse caso, infelizmente, a gente não pode publicar, porque é uma briga de vizinho, vamos ter que chamar alguém,
conversar com a Guarda Municipal. Enfim, é esse retorno, esse contato, esse tato de... A gente não tem um espaço físico para receber os leitores e ouvir as demandas, mas a gente tem esse contato direto de responder, de tratar, de saber orientar, quando não cabe, ao jornal intermediar o problema. Então, eu acrescento ao que eles disseram esse perfil que a gente tem no Jornal da Região, esse panorama de contato desse laço, e que a gente já tem um contato tão estreito com alguns leitores, que você fala, 320 mil seguidores é bastante coisa, é bastante coisa. E, nesse caminho desses 10 anos, 7 anos para cá, na verdade, desses 323 mil seguidores que a gente tem, pelo menos uns 3 mil são as pessoas que a gente já tem. Já até sei quem é o leitor que vai... é desse leitor que veio, então fica tranquilo que a informação procede. E manda foto e vídeo para situações, enfim, corriqueiras, ou situações de acidente, enfim. A gente tem esse contato, e só do leitor ter esse retorno de que a mensagem foi vista, que a gente está dando atenção, ele já se sente privilegiado, ele já se sente como parte do Jornal da Região. Então, esse é o panorama que a gente tem em Jundiaí, que, apesar de ser aqui do lado, tem um perfil totalmente diferente de grandes cidades. Esses números que você trouxe de compartilhamentos é realmente impressionante, porque, às vezes, a gente pega páginas de site de rede social digital de veículos de abrangência nacional e você não tem 1000 compartilhamentos. Por isso que a gente se assusta, porque são números assim que a gente não sabe de onde vem. E a gente tem um perfil, a gente comenta que Jundiaí é uma cidade leito, porque uma boa parte da população, não vou saber aqui dizer o número, mas boa parte da população não trabalha em Jundiaí. Então, quando fala em alguma coisa em relação a Anhanguera, Bandeirantes, acidente, alguma coisa assim, o compartilhamento é absurdo, porque são pessoas que estão aqui na capital ou em Campinas, que estão voltando para casa e não conseguem. Então, assim, é muito rápido, é muito instantâneo, e esses números nos assustam por conta disso. E passando agora a bola para o Kleber, que, inclusive, tem uma experiência grande junto ao governo do Estado, como é que esses periódicos, esses veículos, são importantes para que a comunicação do poder público ela aconteça junto à população desses centros localizados pelo interior do Estado? Bom, boa tarde a todos. Prazer estar aqui num público tão seleto, com colegas aqui tanta referência, e já prestaram tanto serviço para a comunicação pública aqui de São Paulo, para a comunicação institucional. Conheço lá o trabalho que a Aline faz lá na TV Tem. Se eu não estou equivocado, são 314 cidades. Metade do Estado, quer dizer, uma afiliada da Globo fortíssima. O pessoal de Bauru, com a PJ, com o Jornal da Cidade. Estou vendo o Marini ali, quero deixar um abraço nele, por esse trabalho de resistência, né, que vocês fazem, do jornalismo sério, credibilidade, que a PJ faz, e o pessoal do Jornal de Jundiaí também, prazer. Também conheço o jornal lá, tem um grupo de difusora também que é fortíssimo. Acho que, antes de falar um pouco como que o Estado, e nós temos aqui como mostrar, como que o Estado está em sintonia, em sinergia com esses veículos, acho que é importante também destacar que São Paulo tem uma capilaridade tremenda. São 12 afiliadas da Globo, são, se não estou equivocado, 7 da Record, 6 do SBT e umas 4 da Band. Quer dizer, é um país, são 45 milhões de habitantes, e como, na sua primeira medida, lá na SECOM, quando eu trabalhei lá 12 anos, fiquei 4 anos fora, 3 anos fora, e quando eu voltei esse ano, a primeira medida que nós tomamos lá foi reativar um grupo de jornalistas que atende exclusivamente os veículos do interior. Porque, na nossa visão, e não é nenhuma crítica aos colegas da Folha, do Estadão, tenho grandes amigos lá e tudo mais, mas eu quero falar com o Bauru. Então, eu vou ligar para o Renato Zaine, do Jornal da Cidade de Bauru. Eu quero falar com o Imparcial de Presidente Prudente, ou Diário da Região de Rio Preto. Então, tem jornalistas sérios lá do outro lado. A gente, muitas vezes, eu vim para trabalhar em São Paulo em 2006,
E, graças a Deus, eu não perdi meu sotaque, que eu sou da região mais pobre. Eu fui criado até os 16 anos na região mais pobre do estado, que é o Vale do Ribeira, e saí do Vale do Ribeira, porque lá não tinha faculdade, eu fui estudar em Campinas. E falo isso com muita naturalidade, porque então eu conheço muito do interior do estado. Eu fui assessor de imprensa do Geraldo Alckmin e eu rodei 413 cidades desse estado. E vejo que cada cidade, cada região tem a sua peculiaridade. Você vê que Bauru já não é a mesma coisa de Jundiaí. Concorda em tudo, mas tem o seu recheio peculiar. E aí o estado, aí que entra o estado, o desafio de comunicar, de atender a demanda de forma pontual e de forma muito clara. Bom, nós reativamos um núcleo lá. Hoje a SECOM tem um núcleo de jornalistas, são 7 jornalistas que atendem exclusivamente o interior do estado. E um dos colegas aqui falou em identidade. Eu acho que o que caracteriza, sobretudo, essa mídia regional é a identidade. O cara quer ver a sogra dele na coluna social, isso não é feio. Não é feio ver. O cara quer ver o secretário que virou não sei o quê, tal. Eu conheço, entendeu? Isso tem identidade, tem relevância. Comunicação, quem disser que está sabendo, que sabe tudo, está errando. É transformação permanente. A comunicação pode estar em crise, mas a informação tem demanda por informação. Você percebe? Todo mundo quer saber de tudo e tudo mais, cada vez mais segmentado. Entendeu? Por isso que eu acho que a ideia do Márcio, da revista Negócios da Comunicação, fazer um seminário para debater isso, é importantíssimo, porque as pessoas querem cada vez mais escolher para a mediana delas. Sabe? Eu quero, não é só arroz e feijão, você tem que dar mais alguma coisa. Eu até depois tenho uma apresentação aí que nós preparamos algumas telas, que eu tabulei, eu nominei de depois da vírgula. Tá, comunicação, eu concordo com todo mundo que os colegas falaram e tudo mais, endosso tudo que o Eugênio Butti falou aqui. Nós precisamos, de fato, ficar atentos, vigilantes. Vivemos um momento, uma certa preocupação. Acho que temos as entidades, a NJ, a PJ, a Associação Paulista de Jornais, a AESP, tem que estar vigilante, a ABERT, sobretudo esse momento que nós estamos vivendo. Mas nós também temos que olhar e falar assim, o que o leitor, o que o internauta quer depois da vírgula? Sabe? Eu até coloquei na apresentação, a TV Globo, ela perdeu uma grana, o último balanço dela aí, e o que ela começou a fazer? Ela começou a vender maquininha junto com a Stone de cartão de crédito. Então, assim, o que o Jornal da Cidade de Bauru vai fazer, entendeu? Para monetizar. A relevância, a Aline aqui deixou claro, a história do limão, sem querer fazer uma piadinha, mas o que eu vou fazer a limonada desse negócio para monetizar isso, entendeu? Como é que eu vou rentabilizar isso? Então, é um desafio permanente para a gente, para ver como que a gente transforma isso em capital, né, para pagar a conta. E para encerrar a minha primeira participação aqui, depois tem um vídeo aí também, um dos colegas aí, eles falaram em tecnologia, né? A tecnologia é uma aliada para a gente. E aí nós também criamos lá, ainda em fevereiro, nós inauguramos lá na SECOM, um estúdio multimídia que permite que qualquer secretário de Estado, ao invés dele ir a Presidente Prudente falar com a TV Fronteira, que é a Globo local lá na ponta do Estado, ele pode falar pela internet. E assim, a gente tem catequizado os diretores, a Aline é testemunha disso, para que as emissoras do interior usem mais o nosso estúdio. Usem, sabe? E assim, não é chapa branca, gente. Não é para ficar, não. Secretário, qual a importância da chuva para diminuir a umidade do ar? Não. Coloca o secretário ao vivo lá e sabatina. Estou vendo aqui o Marcelo Casagrande, que é lá do SBT Interior, que é testemunha desse trabalho. Por quê? Como que eu peço para o agente público ir para Bauru toda semana da entrevista?
Como que eu faço? Só por telefone? Não. E as TVs? Eu gravo um vídeo? Não, mas o vídeo ele só vai falar o que quer, não tem contraponto, o jornalismo, o grau ali, a zona de conforto do assessorado fica muito fácil. Não. Como que eu faço para aproximar? Usando tecnologia. Então, nessa primeira participação aí, deixar muito claro, nós reativamos um núcleo que cuida especificamente do interior, porque eu não quero ser redundante em tudo que os colegas já falaram aqui, que eu endosso, e criamos um estúdio lá para que os secretários facilitem esse intercâmbio com quem está no interior. Nós, do governo de São Paulo, entendemos a relevância da comunicação cirúrgica, da comunicação regional, do jornalismo comunitário, portanto. Essa tua fala, Kleber, ela é muito oportuna, porque você já começou dizendo que vocês reativaram esse setor porque vocês entendem que é necessário trazer para primeiro plano as especificidades da comunicação com os muitos públicos, não é um público, dos muitos interiores desse país chamado São Paulo. Então, agora eu vou pedir que cada um de vocês nos apresente um pouco das experiências que vocês têm desenvolvido junto aos veículos que vocês representam, e aqueles que tiverem a apresentação, a gente vai rodar aqui, tá bom? A gente começa com você aí, Aline, por favor. Só aproveitando aí o que o Kleber falou, que é muito legal, acho que nesse jornalismo no interior, eu acompanho diretamente onde aí é uma área de cobertura da TV, e o que é legal dessa questão da reativação, tem uma diferença em jornalismo chapa branca de você poder cobrar e trazer resposta. Muitas vezes, não adianta você fazer um jornalismo comunitário de cobrança se você não trouxer a resposta só para bater. Não adianta, isso não funciona. O que a população quer é resposta. Então, se eu tenho a possibilidade de usar, por exemplo, o estúdio lá para cobrar um secretário, mas cobrar o que a população está cobrando, na verdade, a gente faz a interlocução. Isso, sim, a gente está deixando ele falar, mas está trazendo resposta. Porque, senão, é um jornalismo que não responde. Então, não é um jornalismo comunitário. Né? Então, acho que é só destacar isso, porque é uma coisa muito importante. E um outro detalhe, que, falando de tecnologia, a gente, durante o jornal, a gente tem os números de WhatsApp. E a população manda mensagem para a gente. E é engraçado como esse contato é muito direto. Então, eles comentam a reportagem, inclusive, a gente deixa isso muito claro, muitas vezes, para quem a gente vai cobrar, seja governo, município, polícia, enfim, porque se ele se nega a dar resposta, se ele se nega a falar, é engraçado que a população reage. Então, não fica chato para a gente que não deu a resposta, fica chato para a própria pessoa. E o jornalismo comunitário, o jornalismo do interior, é muito que já foi falado aqui, é muito próximo. Então, assim, se o meu prefeito não deu as caras para falar, se o meu secretário de determinada área não respondeu, isso é muito próximo, não tem justificativa. Numa cidade maior como aqui, é aquela coisa, por mais que o secretário esteja disponível, espera aí, mas eu estou numa cidade como São Paulo, a maior cidade do Brasil, é diferente. No interior é outro contato, é o contato muito próximo. Então, isso, eu acho que redobra a nossa responsabilidade em intermediar essas respostas para a população e para a comunidade. Então, eu acho que esse laço fica baseado nisso também, em você cobrar e trazer respostas, e não somente cobrar e bater, entendeu? Eles querem a resposta, ela está muito perto. Então, assim, além do WhatsApp, da participação das sugestões que chegam por telefone, o WhatsApp, a gente tem, então, um projeto que eu acho que é um pouquinho mais diferente, né, que é o Bairro Ideal, que foi idealizado pelo nosso diretor de jornalismo, que é o Osmar Schor, que não pôde comparecer. Ele é diretor das 4 emissoras da TV Tem, eu sou gerente de jornalismo em Sorocaba, e a gente usa esse projeto nas 4 emissoras, ou seja, metade do estado de São Paulo. Então, é um projeto que ele foi se adaptando ao longo dos seus 3 anos, 3, 4 anos. Antes era uma estrutura que a gente carregava uma urna enorme, parecia um caixa bancário, sabe? Nossa, era um terror. E a gente foi se adaptando à tecnologia e aprimorando já praticamente um tablet e uma van. Aí a gente achou que estava com a identidade tão próxima para dizer, olha, eu estou aqui no seu bairro, o que você quer falar para a gente? E aí foi criada uma van. Então, nós passamos assim uma semana em cada bairro, né? E quando a cidade é um pouco menor, o que a gente faz? A gente inovou de uns 6 meses para, digamos assim, quase um ano para cá, a gente acaba pegando as cidades menores e fazendo essa rodada em uma semana. Então, em cada cidade, a gente já fica um dia. Mas teve todo um trabalho de apuração de um mês de contato do produtor.
Mas aí, em cidades maiores, como Jundiaí, Sorocaba, Campo Limpo Paulista, Itu, são cidades maiores, aí o projeto Bairro Ideal ele fica a semana inteira no bairro. E a pessoa vota o problema que ela quer que a autoridade vá responder. Então, a gente trouxe um vídeo só para ilustrar esse projeto. Não sei se está quem que vai disparar aí. Um olhar para o desejo de mudança dos moradores, na saúde, na segurança e em vários serviços públicos. É o projeto Bairro Ideal. É bom para a cidade olhar para ela mesma e repensar o que está faltando e o que a gente pode fazer para melhorar. E para fazer as reclamações chegarem aos responsáveis e cobrar melhorias, a TVTem criou o projeto há 4 anos. A partir de hoje, você é nosso convidado para conhecer e participar de um novo projeto da TVTem. É o Bairro Ideal. Você identifica os problemas do seu bairro e nós vamos em busca das respostas com as autoridades. O projeto já passou por dezenas de cidades do estado na região de cobertura da TVTem e beneficiou milhares de pessoas direta ou indiretamente. Como funciona? Eu te explico. Os produtores ficam em média entre 1 e 2 meses conversando com os moradores para descobrir quais os problemas mais urgentes do bairro. São escolhidos 4 principais assuntos que viram reportagens. A população geral aqui do Jardim América também está amedrontada com a quantidade de assaltos que acontecem no bairro. Foi aqui no Parque São Bento que rolou a primeira edição do projeto Bairro Ideal da TVTem. O Parque São Bento fica na zona norte de Sorocaba. É um dos bairros mais populosos da cidade. Cerca de 100 mil pessoas moram por aqui. E a nossa equipe montou uma estrutura aqui nesta praça com uma urna de votação. Os moradores passaram uma semana votando e escolheram o principal problema aqui: saúde. Depois dos votos e com o resultado na mão, a gente cobra o responsável pelo problema. Primeira vez nesses 8 anos que eu estou aqui no bairro que eu vejo uma iniciativa que vai melhorar o bairro. O Bairro Ideal também rende muitas pautas após a passagem do projeto pelos bairros. É a cobrança de prazos. A gente volta a conversar com os moradores para ver se deu jeito. O projeto Bairro Ideal se renovou para facilitar o deslocamento de toda a equipe e principalmente para modernizar o processo de votação. Antes, a estrutura do Bairro Ideal ficava debaixo de uma tenda e a urna de votação era um equipamento enorme e pesado, ficava difícil para tirar do lugar. Agora todos os equipamentos do Bairro Ideal foram adaptados nesta van que tem a cara do projeto. Vai tudo aqui dentro. As abas ajudam a compor o cenário. O toldo também é muito fácil de remover. A urna agora é um tablet, ficou leve, fácil de mexer, a população vota rapidamente. E dessa forma, a gente consegue viajar todos os dias, se a gente quiser. Teve mudança na última edição do Bairro Ideal. Nós visitamos 5 cidades menores da região simultaneamente em 2018. A mudança no formato foi necessária para poder levar o projeto aos municípios pequenos. Neste formato, fizemos uma reportagem só apresentando as 5 cidades. Os problemas em comum entre elas são mostrados em 3 matérias. E uma última reportagem aborda os problemas específicos apontados em cada cidade. A ideia é atender às necessidades mais urgentes dos moradores. E foi um sucesso, viu? Eu acho ótimo, muito bom mesmo, viu? É uma forma da gente mostrar para os nossos governantes aqui da nossa cidade o que está precisando. Eu acho que é uma forma de ajudar eles também. Desse jeito, o poder público vai realmente olhar para os problemas que a gente realmente tem na cidade. Para a gente poder mudar alguma coisa na cidade, a gente tem que participar. Venha, faça como eu, venha participar dessa eleição do Bairro Ideal, que com certeza a Alumínio vai mudar para melhor. Falou bonito, hein? Obrigado. Então, aí, só para finalizar, esse é o projeto Bairro Ideal, que é uma forma de aproximar a TV com o jornalismo comunitário nos bairros.
e fazer essa ponte, essa ligação. Conforme a gente já falou, além dessa proximidade, rende muito. Rende além esse contato de segurança, de credibilidade, e também rende outras pautas, né? Outras realidades daqueles bairros. E depois que a gente leva o responsável que tem que ser cobrado, a gente continua no pé dele, até que o problema seja resolvido. Então, a gente normalmente dá um prazo aí, ele dá o prazo, né? Às vezes 6 meses, 1 ano, a gente volta. Está anotado lá, e a gente volta. Eles não gostam muito, mas a gente volta. Então, a gente viu que a TVTem adotou essa solução aí da van. Como é que vocês, João, têm trabalhado na experiência que você desenvolve essa questão do hiperlocal? Olha, nós temos uma experiência parecida com esse projeto, que é um caderno que circula aos domingos, chamado JC nos Bairros, com 4 páginas, já há muitos anos. Procura vivenciar as experiências dos bairros, as demandas, as necessidades, as sensações, enfim, e trazer para o caderno, em todas as áreas possíveis, economia, política, comportamento, saúde, lazer, enfim. Trazer, de fato, mostrar para as pessoas e, na prática, fazer com que isso aconteça, que elas estão representadas dentro do veículo de comunicação da cidade delas, né? E há várias outras experiências. Nós temos lá, por exemplo, a nossa tribuna do leitor, é uma tribuna muito ampla, vasta, tem página inteira, para trazer as pessoas também para participar, para falar, para fazer o trabalho de interação que ganhou mais relevância quando surgiu o mundo digital, né, que aí é que a gente percebeu que não era mais unidirecional a comunicação, que não era mais vertical e sim horizontal, mas a gente já, com base no feeling, né, nas experiências do dia a dia, já procurava manter forte esse laço de proximidade através dessas iniciativas e de algumas outras, inclusive uma determinação dos valores da empresa junto aos funcionários atendamos a todos que nos procuram, mesmo aqueles que vão procurar coisas que a gente não pode oferecer, mas atenda. Se tiver que dizer um não, diga um não educado, um não cordial, e faça com que a pessoa se sinta valorizada, né, ao nos procurar. Os jornais regionais funcionam um pouco como um termômetro das cidades em que estão, né? As pessoas querem principalmente confirmar, nem tanto informar hoje, em tempo real, o que está acontecendo, se informar do que está acontecendo, mas confirmar, sim. Essa é uma fortaleza, uma vantagem, é um grande motivo para se continuar fazendo jornalismo sério, de credibilidade, não ceder a apelos a tentações. As pessoas que veem e recebem instantaneamente uma notícia, um boato, uma fofoca na rede social, ela compartilha, mas ela vai confirmar. Isso a gente tem, através das métricas, né, do Analytics, a gente consegue confirmar essa tendência, conversando também com as pessoas, interagindo, que os nossos veículos são também o porto seguro da confirmação dos fatos, né? Isso nos ajuda muito e reforça aqueles princípios básicos que nós temos que levar em conta. Eu só queria aproveitar um gancho do que o Kleber falou sobre a questão do financiamento da nossa atividade. Isso é muito importante. Ao mesmo tempo que nós dedicamos 80%, 70%, não sei quanto exatamente, dos nossos esforços para a manutenção dos valores, do relacionamento com as nossas comunidades, dos valores também humanos nas nossas pautas, nas nossas editorias, nós também nos preocupamos, obviamente, com o financiamento. Isso é talvez o maior dilema hoje, né? E nós temos uma experiência, já agora para responder a sua pergunta mais diretamente, uma experiência nova. Nós temos um mês de novo portal renovado, e um mês também de uma experiência em que o jornal que era standard passou para o formato Berliner. E por tudo que a gente já falou, a aceitação está sendo muito boa de tudo isso. Mas no portal nós desenvolvemos uma experiência pensando no quê? Pensando o que leva as pessoas a terem paixão, a passarem tantas horas do seu dia nas redes sociais. É basicamente, aí, pegando um pouco pela análise sociológica, filosófica, a necessidade de se confirmar, de se autoafirmar, de ser protagonista também. Então, o que nós criamos através de uma conversa lá com o nosso departamento comercial? E esse setor, na verdade, está mais afeito ao departamento comercial do que à redação. É uma coluna social com base nos conceitos do branded content, do conteúdo de marca, do antigo informe publicitário, né? Então, o que nós fazemos? É até simples. Significa uma receita pequena ainda, mas a gente vende um colunismo social, deixando muito claro, obviamente, no seu devido lugar. Isso é só site e só nossa página no Facebook. A gente vai lá e faz a cobertura social do evento, e tem muitos eventos, né? Uma cidade do porte de Bauru já tem muitos eventos durante a semana. As pessoas compram a cobertura, que basicamente é um pequeno texto de apresentação com muitas e muitas fotos, ou seja, com muita e muita gente, que normalmente se vê lá no Facebook,
E passa a se ver também no jornal dela, que a gente sai daquela coisa hermética, só do fato muito sisudo, só da cobertura hard, e vai até elas, vai dar a mão, abraçando. Claro que tentando ganhar algum dinheiro, né, tentando reforçar o caixa, mas deixando claro isso, mas consegue. Nós estamos, em um mês, virou um fenômeno, a gente não está conseguindo atender a demanda das pessoas. Chama-se Pop Bauru essa página. É muito simples de fazer, os recursos que a gente consome, basicamente, é de um fotógrafo, nós unificamos lá os contratos dos colegas todos, são todos multimídia no jornal, nosso setor jurídico nos deu essa garantia, nós conversamos também com o sindicato, por R$200, R$300 a mais nos salários. A gente conseguiu transformar todos em multimídia, então todos participam desse processo, né? E nós conseguimos, com essa experiência, enxergar algumas coisas, né? E é claro que isso não é a solução principal, eu acho que a principal solução vai ser convencer que o financiamento da atividade jornalística, seja na mídia regional, mesmo na mídia de influência nacional, vai vir do leitor, vai vir da sociedade, né? E não mais da verba publicitária, porque essa se espalhou ao vento, se perdeu por aí, com tantas e tantas possibilidades que um empresário tem para fazer os seus anúncios, né? Então, esse processo é muito longo, obviamente, né? Há várias experiências aí de fechamento dos sites, nós não fizemos essa experiência ainda, apenas a versão digital do jornal impresso é fechado. A gente faz um combo, a gente vende só aquilo, tem sido uma experiência bacana também. É uma forma, não de rentabilizar imediatamente, mas de passar a tentar garantir essa nova cultura, de que, olha, sociedade, democracia, que precisa dos consensos que passam pelas discussões da mídia, a sociedade precisa bancar, precisa financiar, entender isso, que tem que pagar. Essa ideia do free na internet, ela é bacana até certo ponto, mas, no caso da atividade jornalística, precisa ser financiada, como bem o Kleber lembrou aqui. E é muito interessante a gente pensar que veículos como o New York Times, já há alguns anos, se sustentam prioritariamente dos leitores, e não mais de verba publicitária. Então, a gente vê realmente que isso é possível, inclusive em contextos regionalizados como esse que você cita. Em Jundiaí, o que é que está acontecendo? Você tem alguma experiência interessante para contar, ou algo que vocês estejam começando a desenvolver no veículo? Então, o nosso perfil é o oposto, porque a nossa distribuição é gratuita. Então, a gente não tem esse perfil de banca, de arrecadação, e o nosso foco é mesmo essa... Tanto que eu trouxe o material aí, e vocês vão ver, pode ir um pouquinho mais para frente, que eu já adiantei um pouco do que eu falei aqui, na explanação anterior. Essa questão da missão do jornal, ela nasceu com esse intuito, de ser comunitário, tanto que ela surgiu no bairro. Vocês estão... Pode ir indo. Que é isso que eu coloquei, né? A gente nasceu em 2010 e, em questão de 3 anos, a gente foi para várias cidades ali da região. Com essa missão. Pode ir para o próximo, que é essa questão de levar utilidade pública, é aquilo que o morador quer, que até no painel anterior estavam falando, né, da questão do buraco que quebra o amortecedor do carro ser mais interessante do que a discussão da Previdência. E lá a gente tem essa... Não que a Previdência não seja importante, não é isso, mas para o leitor do bairro, se ele quiser saber da Previdência, ele vai para o grande jornal, ele vai para um veículo como a Globo, enfim. Mas, para atender aquela demanda do buraco da rua dele, para a falta de iluminação na viela em que ele atravessa, que é aquilo que mostrou na questão do projeto da TV Tem, que é a falta de iluminação em determinado poste, que há meses se cobra e não se resolve. Então, foi esse o foco da criação do jornal. Que é o que eu comecei, a gente começou primeiro com a edição semanal. Com esse crescimento, teve a demanda pelo portal e depois para a rede social. A gente tem que é essa questão do acesso vindo na contramão de redações fechando, de jornais grandes, como a Rede Bom Dia, que era do Diário de São Paulo, que fechou, que, inclusive, eu trabalhei lá e fechei o jornal, até brinco que fui eu que apaguei a luz, porque eu fui a última a ser demitida. Essa experiência de grandes redações sendo fechadas, de você ver grandes veículos para a cidade sendo enxutas, ficando cada vez mais enxutas, no Jornal da Região foi o oposto. A gente começou com um propósito bairro mesmo, ser jornal de bairro. E a proporção, em questão de 3 anos, foi
absurda para a gente. Então, a gente tem aqui alguns números, se vocês quiserem ir colocando. Ó, no jornal impresso, hoje, a gente está com 16 mil exemplares semanais, e no site a gente tem 40 mil visualizações por dia. Mas o boom nosso é no Facebook. Que a gente não posta material no Facebook, a gente só posta o link remetendo à nossa página. Então, a gente tem 223 mil seguidores hoje, com 2.800.000 acessos por semana. A gente recebe, não sei quem trabalha aqui com página no Facebook, a gente recebe uns relatórios, a gente tem acesso aos relatórios do Facebook, né, de acesso, quais são as matérias mais visitadas, quais são as não curtidas, né? Então, a gente tem esse que, antigamente, para fazer isso no jornal impresso, você teria que pagar uma grana alta para ter esse retorno desse tipo de pesquisa. E, com o Facebook, você consegue ter esse retorno do que o leitor está interessado, o que atrai mais ele, quanto tempo ele passa lendo cada matéria, porque, hoje em dia, também tem essa questão de você publicar e o leitor ele não tem paciência de ler o texto todo. Ele lê a primeira várias vezes. Eu mesma já respondi mensagem de leitor questionando, a inscrição para concurso público de tal prefeitura. Onde eu faço a inscrição? Está no segundo parágrafo, o link é tal. Quantas eu já respondi? Porque hoje parece que ele não tem tempo, o tempo dele é muito curto, ele só lê que vai ter para tal vaga a partir de tal dia. Acabou, ele não precisa mais do que isso. E aí ele tem o tempo de perguntar para o jornal onde eu faço a inscrição, mas ele não tem o tempo de continuar lendo. Então, a gente tem com esses relatórios, a gente consegue ter um retorno do que é importante. Qual que é o interesse, que é o que a gente estava discutindo no painel anterior? O que é o interesse? O que é interessante para ele? Porque é interessante para mim, não é interessante para o outro. Então, a gente consegue ter um pouco desse feedback. E, nesse tipo de retorno, a gente conseguiu ver que o perfil do nosso leitor, apesar de ser jovem, o foco principal é o policial. Quando a gente posta qualquer matéria policial, já chegou de cair o sistema, a gente teve que trocar de servidor nos últimos 4 anos 3 vezes, por conta de acesso, porque o nosso servidor, por ser jornal, nosso perfil pequeno, né, nossa caracterização ali não esperava esse boom. Então, a gente foi se adaptando com essa demanda. E o nosso foco hoje não é policial, não é ser notícias populares, não é isso, mas é o que mais se vende, que é a questão da violência, que é o que mais se vende, é o que o pessoal. Só que, nesse contexto, no interior, a pessoa quer saber se aquele assalto, aquele latrocínio é um conhecido, é parente do vizinho, é que mora na rua de trás, mas foi no meu bairro. Nossa, e aí os comentários que a gente analisa depois, porque a gente tem que ter esse tipo de moderação, porque o Facebook bloqueia as nossas matérias por conta de comentários, que a gente tem que ter essa moderação, porque o leitor ele não tem papas nos dedos, né? Não é nem na língua, ele fala mesmo, ele xinga, ele esbraveja, enfim. A gente faz essa moderação. E a gente vê um comentário, nossa, mas era vizinho de não sei quem, era primo de não sei quem, passei nessa rua horas antes, ou estava ali e vi. Enfim, a gente consegue ter esse retorno através disso. Eu trouxe, que nem eu estava falando, dessa parte que eu comentei na explanação anterior, esse contato num dia normal, sem chuva, sem acidente, sem bandeirantes interditada, sem grandes eventos, grandes factuais. A gente recebe aproximadamente umas 300 mensagens, tanto via WhatsApp como via Facebook. Desse tanto, 90% é de denúncia, reclamação, cobrança, serviço. É porque está demorando o postinho para me atender, estou há 3 meses esperando. Tudo quanto é tipo de demanda. E aí, quando você responde para o leitor, a gente vai cobrar o governo do Estado porque está dependendo de uma marcação de consulta no AME, que não cabe à prefeitura, e ele fica bravo, porque a hora que ele manda a mensagem, mas o postinho não me atende, é culpa da prefeitura, porque eu vou cobrar, o fulano de tal é primo do prefeito, e aí eu tenho contato dele, eu vou cobrar ele se vocês não me responderem. Gente, calma, não é com a prefeitura, é com o governo do Estado. Então, a gente tem que ter esse tato com o leitor,
que, quando a gente fala que é leitor, eu falo por experiência própria, porque eu fiz o oposto. Todo mundo que começa no jornalismo, estuda jornalismo no interior, quer vir para São Paulo. Eu fiz o contrário. Eu comecei em São Paulo e fui para o interior. E a gente vê que a demanda é outra. Então, esse tato de você orientar porque pode parecer, né? Mas de você orientar o leitor, falar, viu, calma, não é esse órgão público, é outro. Ah, mas tem um buraco na minha rua, a prefeitura não arruma. Calma, porque aí foi uma obra da Sabesp. Então, não é a prefeitura que você vai cobrar. Enfim, então, a gente tem esse tato mesmo. E esse retorno é prazeroso para a gente, depois que você oriente, acalma aquela demanda específica, e da pessoa fala, obrigado, que bom que vocês me responderam, porque eu já entrei em contato com um monte de gente, ninguém me responde. Então, a gente tem esse laço, que é justamente isso que propõe aqui o fórum, criar esse laço e levar esse laço para as nossas páginas, seja no nosso portal, seja no impresso, ou seja no Facebook. Então, eu trouxe alguns cases aqui, que eu estava até comentando do limão, que daqui a pouco vocês vão ver a materinha aí. Esse foi na semana passada, de uma menina de 4 anos que se escondeu da mãe, mas não avisou a mãe. Então, mobilizou a polícia, foi um monte de leitor mandando foto está tendo alguma coisa na casa, tal rua, porque tem pelo menos 20 viaturas de polícia na rua, parece que sequestraram uma menina, e aí já começa aquela coisa de WhatsApp, um passando para o outro, e aí, nossa, mas o jornal não deu nada até agora, sequestraram uma criança ali no tal bairro. E, na verdade, a menina estava escondida no armário, esqueceu de avisar a mãe, horas depois, a hora que a menina se tocou que a polícia estava na sala, porque até então, a mãe saiu procurando, viu que o portão estava aberto, saiu procurando, chamou a polícia, a hora que a polícia chegou, conversou com a polícia na rua, começaram a conversar e tal, e não chegaram a entrar. E a menina lá dentro do guarda-roupa, na boa, estou aqui, escondida, minha mãe não me acha, estou ganhando. E, no fim, ela ficou horas escondida lá, 4 anos, escondida. Então, esse tipo de mensagem a gente recebe muito, que é uma coisa curiosa, que mobiliza a polícia e que mobiliza um bairro, e que, de repente, está mobilizando a cidade inteira, porque, apesar de Jundiaí ser interior, é um passando mensagem para o outro, você viu que sequestraram uma menina em tal lugar? E aí a gente já recebe mensagem depois de meia hora que a gente já está com a matéria no ar. Sequestraram mesmo, é verdade? Aí a gente manda o link. Fala, não, gente, calma, não é por aí. Então, assim, esse tipo de retorno também é prazeroso, de você falar, que bom que não foi tudo isso que a gente estava ouvindo pelas redes sociais. Teve um outro case que eu acabei nem trazendo, mas só para complementar. Há umas 2 semanas atrás, o padre de Campo Limpo Paulista, que você citou aí, mandou num grupo de WhatsApp que ele participa de alguns fiéis em Campo Limpo, pedindo para que as pessoas alertassem os moradores para não dar nenhum valor para quem supostamente estivesse usando o nome da igreja, batendo de porta em porta. E aí essa mensagem chegou para a gente por uma das pessoas que participa desse grupo. Você pode alertar a população, porque tem bastante morador de Campo Limpo que está passando, né? Tem alguém se passando pela igreja pedindo arrecadação, se passa pela igreja dando o nome do padre e está recolhendo o dinheiro da casa das pessoas. Então, o padre pediu para ninguém dar, porque ele não autorizou ninguém a pedir. E aí a gente publicou o áudio do padre. Também foi questão assim de minutos, bom, e aí todo mundo falando, gente, pelo amor de Deus, cuidado, porque já aconteceu isso em tal lugar, porque já aconteceu isso na minha casa, porque já veio pedir, eu achei que era da igreja, e eu dei. Então, assim, esse tipo de serviço que a gente faz, meio instantâneo, que, às vezes, o jornal impresso não consegue atender, às vezes não, né? Não consegue atender, porque você só vai publicar isso no dia seguinte, e, em questão de minutos, você tem esse retorno. É um laço que você cria com a comunidade, é um laço que você cria com o leitor, e que ele acaba sendo ouvido. Ele se sente ouvido, ele se sente levado, né? Ele teve importância para aquele momento, né? Um outro que a gente... esse daqui é o do limão, gente. Eu já falei dele aqui. Um outro, que eu falei da questão policial, a gente, em Jundiaí, parece que a gente atrai umas coisas que só em Jundiaí. Há uns anos atrás, eu não sei se o pessoal aqui lembra, mas que é um caso que todo jornalista em Jundiaí se recorda, da mãe que degolou os 2 filhos. Essa daqui também, foi esse fim de semana. A menina morreu
por ter sido maltratada pelo padrasto e pela mãe, que os dois estão presos, enfim. Mas que é uma repercussão de 81 mil pessoas em questão de meia hora. Eu estava monitorando os comentários, porque a gente tem que ficar de olho, porque as pessoas, numa hora dessa, tá com muita raiva, vê uma coisa, se sente doída, porque envolve criança, enfim. Então, quando é matéria policial, a gente tem um cuidado de passar pelo menos as 3 primeiras horas depois da publicação, monitorando os comentários, para evitar esse tipo de bloqueio, porque, de repente, um acaba, né, enfim, falando o que não deve, algum leitor acaba abusando. E também tem a questão das curiosidades. Né? A gente teve essa também, 66 mil pessoas que visitaram a matéria em menos de uma hora, de um comunicado que estava em uma rua de um bairro, de uma serralheria que foi assaltada, furtada, enfim. Levaram os equipamentos e o dono deixou um cartaz lá agradecendo, sendo educado com a pessoa que cometeu o crime. Então, esse tipo de foto é de morador que envia para a gente, fala assim, olha, eu vi no meu bairro, olha que legal a mensagem que o dono da serralheria... Aí a gente vai atrás da serralheria, enfim, faz todo o processo jornalístico, né, de checagem, enfim, conversa com o dono, vê se é isso mesmo, se foi ele que pôs, qual foi o prejuízo, se ele prestou queixa, enfim. Mas é uma questão que, assim, pode parecer boba, que para um jornal grande vai falar, não vou passar espaço para um comunicado, um cartaz, e que para o nosso público é interessante, ele compartilha, ele lê, ele se interessa, ele quer ver o porquê, ele compra a dor, porque é o vizinho dele, é o serralheiro que é o, sei lá, sogro da vizinha, entendeu? Porque é tudo muito próximo, a cidade é grande em território, em população, mas todo mundo conhece todo mundo. É uma coisa muito louca isso. Esse daqui é o tipo de serviço que eu falei, que a gente recebe os serviços, mas a pessoa não lê. Ah, mas onde que... Esse daqui é um exemplo. Mas onde que eu faço o cadastro para levar o meu cachorro? Está na matéria. Então, esse retorno com o leitor que não lê também, que a gente tem esse tipo de perfil, a gente tem esse público, é esse retorno que a gente dá, porque pode parecer bobeira, mas você perde ali uns 3, 4 minutos até chegar na matéria, abrir, saber do que ele está falando, porque, às vezes, ele nem situa você, ele manda só a mensagem. Onde eu faço o cadastro para castrar o meu cachorro? Tá, mas que matéria que você está falando? Porque nem sempre a mesma pessoa que atende a demanda é a que fez a matéria. Então, você tem toda essa demanda de atender esse leitor, de criar... literalmente, de criar esse laço, de responder um a um. Essa é uma missão que a gente tem desde que a gente começou a ter... quando a gente criou a página, a gente... Não, vamos responder um a um, nem que a gente precise parar um pouco a produção, para um pouco a matéria, para de escrever, enfim, mas responde ao leitor, porque é ele que comanda, praticamente, o que a gente posta. Então, esse laço que a gente cria com o leitor... é importante para o jornalismo comunitário, para o jornalismo regional, e eu acho que isso é muito a cara de jornal de interior. Se você dá a devida atenção para o leitor, ele te dá o retorno. Você recebe isso em troca. Então, é isso que eu queria deixar aqui para vocês, que o Jornal da Região é o que a gente tem feito lá em Jundiaí. Muito obrigado. Acho que foi uma exposição muito interessante, até pelos cases que trouxeram várias práticas e mostram como a comunidade contribui para que os critérios de noticiabilidade sejam pensados dentro da redação. E agora eu passo a bola para você, Kleber, para a gente escutar um pouco do trabalho que vocês têm desenvolvido. Obrigado. Bom, primeiro, dizer que a gente fica meio perplexo, né, quando a Aline pega e fala que as pessoas não leem mais. Né? Fala, poxa, está escrito lá, mas... eu participo de alguns grupos no Facebook e tudo mais, sobretudo grupo de Fuscas, e aí o cara coloca lá, Fusca, ano, tal, e o valor. Aí tem uns 10 comentários assim, qual o preço, qual o preço, qual o preço? Está lá, está lá. É meio maluco, né? Talvez seja uma provocação aqui, para a gente pensar como que a gente coloca a informação da forma mais... que a pessoa possa digerir, né, sem pensar muito. Sobretudo... talvez daria uma tese, porque como a rede social ela atinge todo mundo, né? O artigo, a página 2 do Estadão, é opinião, eu sei que nem todo mundo gosta de ler, né? Se o cara que vai lá tal,
dá um pouco de trabalho, tem que pensar um pouquinho e tal. Não é uma crítica a quem não gosta também, não estou querendo fazer juízo de valor aqui. Mas como que cada vez mais eu coloco a informação, né, arroz, feijão quentinho do jeito que o cara quer, né? Porque o cara é nanonotícia cirúrgico, desculpa, entendeu? Só te cortar, mas nessa questão talvez a gente tenha que repensar o que a gente aprende lá atrás. Exato. Como refazer esse lead para que o leitor não tenha essa preguiça de ler até o final? Por mais que a gente coloque todas as informações no lead, o leitor jovem, hoje, ele acha que o cenário social que a gente tem hoje, o cenário econômico que a gente tem hoje, a pessoa não tem tempo para ficar lendo muito. Ela não quer ler muito, ela quer a informação rápida. Então, e às vezes também não quer entender muito também, né? Eu ouvi dizer, tal, se é o caso que você... ouvi dizer, não sei, não, está acontecendo. Disseram que, antigamente, na escola a gente brincava, como que chamava aquela... Tinha até um exercício que você contava uma historinha para você chegar lá na ponta, telefone sem fio. Hoje em dia, é uma maluquice. Bom, eu preparei algumas telas, aí, mas para não ficar cansativo, vou passar bem rapidamente. Primeiro que esse filósofo francês, eu gosto de usá-lo, porque ele faz uma provocação, né? Antigamente, a história, o cara que tinha mais poder, o cara que tinha grandes terras, o cara que tinha máquinas, né? Maria Fumaça e tudo mais. Hoje, poder é comunicação. Eu não tenho dúvida disso. Cada vez mais. As grandes empresas do mundo são o Google, são o Facebook e tudo mais. Então, acho que isso aqui todo mundo concorda com a tese dele. Aí, a gente já falou bastante disso aqui, né? Confiabilidade, relevância, credibilidade, ineditismo. Acho que tudo isso tem que estar nessa receita, né? Chamada comunicação com credibilidade e tudo mais. É o mínimo. Mas e aí, depois da vírgula? Aí as empresas começaram a fazer cada vez mais se reinventar, né? Para pagar a conta. A gente falava, gostei da ideia do social lá. Nos últimos 10 anos, vocês percebem que tudo quanto é veículo está fazendo evento para pagar. Evento para discutir alguma coisa e tudo mais. Assim, não é nenhum crime. Quer dizer, começou a se reinventar, né, nessa roda gigante, que antigamente ela andava 10 por hora, hoje ela é 200 por hora, e mesmo assim as mudanças... Bom, aí eu coloquei aí o UOL hoje, o que é o UOL? É a moderninha, né? Lucro, né? Assim, virou banco. A próxima, por favor. Aí o Grupo Globo, que eu comentei, fechou uma parceria com a maquininha também de vender cartões aí recentemente. A crise da Globo aí, com a imprensa noticiou fartamente esse ano, a Record com prejuízo também, quer dizer, e aí, vamos todo mundo para casa, chorar e reclamar, né? Pô, o mercado está, a competição está, as grandes empresas do setor estão em dificuldade, mas, por outro lado, o mercado de comunicação, de informação cresce. Todo mundo quer saber do cachorro, da menininha que escondeu, e aí, né? Esse volume é um desafio, é uma reflexão aqui, como transformar esse interesse crescente por informação em rentabilidade para pagar a conta. Aí, vamos colocar esse videozinho, que é uma provocação que a Globo lançou agora em julho, que eu achei bem bacana, eu não vou querer contar. O mundo nunca para de mudar. A cada ano, a cada mês, a cada dia, algo novo surge, evolui, melhora. A comunicação fica mais rápida, os aparelhos ficam menores, mais potentes, mais inteligentes. A produção cada vez mais eficiente e sustentável. Todos os dias surgem novas formas da gente se conectar, se locomover ou ter mais saúde. Cientistas, artistas, engenheiros, milhares de profissionais pensam a todo momento em como usar a tecnologia, o mundo digital, a inteligência artificial para melhorar tudo que nos cerca, nas empresas, nas casas, nos objetos. É uma revolução constante, que não para de mudar e melhorar tudo o que fazemos, vivemos e consumimos. Isso tudo tem um nome: inovação. Inovação. Muda tudo, muda todos. Tá na Globo. Oferecimento nova Volkswagen. Inovação é ter inteligência artificial no seu carro. Bom, sem querer fazer merchan aqui para a Volkswagen ou para a Globo ou algo do tipo, mas veja, a Globo está pegando tudo aquilo que a gente já sabe, eu estou falando de inovação, transformação e tal, quem está pagando a conta? A Volkswagen.
mal comparando aquilo que aconteceu recentemente, todo mundo conhece recentemente, se não estou equivocado, uns 3 ou 4 anos para cá, a Agro é Pop, quer dizer, fala do agronegócio, a importância do agronegócio e tal, oferecimento Ford Ranger, entendeu? Assim, essas provocações, como que eu vou fazer para a história do limão, para falar, poxa, vou vender para Tang, sabe a história do limão? Sucos Tang vai patrocinar essa história, sabe? É um desafio permanente, como a gente vai monetizar. Kleber, só me permite que nem o Agropop, só um detalhe, né? E no interior é muito forte isso, né, do Agropop. E a equipe que cuida desse Agropop, quer dizer, eu vou dizer que, fora o pessoal de marketing, é muito jornalista. Jornalista experiente, inclusive, pessoas do Globo Rural. Então, você vê que é o mercado, né, que está absorvendo aí um monte de mão de obra de jornalistas assim, que já trabalharam, inclusive, no Globo Rural. Assim, então, toda a informação ali é muito preparada, apurada. Foi uma forma de se reinventar. Aí, né? E aí, agora, voltando um pouco para o governo, o que nós temos, assim, meio que até a tese do meu mestrado, que, se Deus quiser, eu vou conseguir concluir. Comunicação como instrumento de gestão. Sabe, como que sabendo do problema, como que eu uso a comunicação para melhorar a vida de quem está morando no estado, no caso. Todas as campanhas que nós fizemos lá esse ano, e foram 9 no total, eu trouxe 2 para mostrar para vocês, uma delas é para o combate à violência contra a mulher. Poxa, depois depois da Lei Maria da Penha, que completou 10 anos agora, no mês passado, as pessoas começaram a falar mais de feminicídio. Antigamente ninguém nem sabia o que era feminicídio, quer dizer, a mulher apanhava, é um absurdo, né? E nós decidimos fazer uma campanha lá para destacar exatamente isso. Bom, foi a causa e efeito. Nós fizemos a campanha ficou quase 19 dias no ar, todos os rádio, TV, digital e tudo mais. E os números de registros assim de procura, sabe, das delegacias aumentaram imediatamente. Quer dizer, assim, é comunicação como instrumento de gestão, de fato, na essência. Por favor, você pode passar o filme, por favor, anterior? Se não der também, não tem problema. Não, tudo bem. Quer passar para o próximo? Aí a campanha do IPVA, nós fizemos logo que nós chegamos lá, para lembrar as pessoas que o IPVA vai vencer, que agora o IPVA pode ser pago com cartão de crédito e tudo mais, imediatamente. A arrecadação do IPVA aumentou. Quer dizer, nós somos um assunto indigesto, que ninguém gosta de pagar imposto, mas o governo tem que comunicar. Como se comunica? Sabe, vamos lembrar. Então, assim, a gente gastou quase 5 milhões nessa campanha, o faturamento do IPVA explodiu, porque muitas vezes a pessoa esquece, tem outras prioridades, a crise também, mas país em recessão pelo 4º ano, o IPVA, a arrecadação aumentou. A história que a colega contou aqui, de, não, eu ouvi dizer e tudo mais. Tem uma briga no mercado hoje, por que o WhatsApp não é transparente, né? Eu fiz a campanha de 2010, 2014 e 2018. O ano passado, só para fazer um parênteses aqui, o ano passado, nenhuma pesquisa eleitoral indicou que a Joyce Hasselmann teria 2 milhões de votos, entendeu? Quer dizer, WhatsApp, comunicação, tal, nenhum sistema de Big Data pegou. E tem uma crítica ao WhatsApp, porque o WhatsApp é fechado, né? Você não consegue, como o Twitter, ver o que as pessoas estão mais falando ali e tal, né, para abrir dados, né? Eu vou agradecer os nossos 4 convidados, 4 expositores, por essas falas provocativas, instrutivas. E não fiquem com raiva de mim, mas a gente tem tempo para apenas uma pergunta. De preferência, uma pergunta em que a gente possa ouvir os nossos 4 expositores. Você, amigo, então, por favor, se identifique e faça a pergunta. A gente tem um microfone aqui. Boa tarde a todos. Wilson Marini, da rede APJ, Associação Paulista de Portais de Jornais. Quando a colega Jundiaí mencionou o carro que caiu no buraco, né, o problema de suspensão, eu lembrei de uma passagem que está nos cadernos de jornalismo no Jornal do Brasil, em que um leitor liga com uma reclamação, um problema que ele estava enfrentando, e o editor, isso é anos 1960, respondeu o seguinte: meu amigo,
Hoje, o senhor deve saber, nós estamos todos envolvidos com a invasão da União Soviética em Praga, da Tchecoslováquia. Aí o leitor responde o seguinte: meu amigo, dane-se os comunistas, porque o meu problema é o Gordini, que caiu numa cratera na rua Toneleiros, aqui no Rio de Janeiro. Bom, os jornais descobriram esse viés, atenderam muito bem os depoimentos dos nossos 4 colegas, 2 estimados amigos, né, o Jabur e o Kleber, e as meninas, foram muito interessantes. E eu queria fazer uma provocação. Nessa época, anos 1960, o que nós rotulávamos como jornalismo global era o chamado noticiário externo, internacional, que vinha pelas agências de notícia, pelo Telex, o PI, etc. Trabalhamos muito, fechamos muito jornal com esse conceito de editorias que ainda existe, editoria de exterior, outros chamam de mundo, de internacional. Ocorre que, com a globalização e internet, nós passamos a ter uma série de adventos locais que são gerados globalmente. Por exemplo, questões climáticas, o aquecimento global, a crise econômica, as mudanças da tecnologia, o tráfico de drogas, etc. A minha inquietação é o seguinte, que em nenhum momento nós discutimos isso até agora. Como fica as questões que não têm origem local, que interessam ao leitor local, mas que são geradas de fora? Nós tivemos há poucos dias em São Paulo uma nuvem que, atribuída às queimadas da Amazônia, não chegou só a São Paulo, chegou até a Sorocaba, para citar uma cidade do interior. E, então, a pergunta, eu gostaria de ouvir a opinião dos 4, não sei se vai dar tempo, mas o Marcelo pode coordenar, é a seguinte, vamos pegar o exemplo da Amazônia. É um assunto local ou é um assunto para ser discutido apenas entre as esferas do governo federal, o Bolsonaro, e o presidente francês, o Macron? E como é que isso se coloca dentro da filosofia de trabalho de cada um de vocês, né? Sem desmerecer a questão do buraco, que foi uma resposta a essa demanda do leitor do Gordini, né, indignado com o fato de que dane-se os comunistas, o que me interessa é o meu carro que está aqui na rua Toneleiros. Então, eu acho que a gente pode pensar a pergunta assim: como é que a gente faz essa tradução de eventos globais, eventos nacionais que não são originados localmente, mas que têm uma repercussão no local? E aí eu dou para vocês, muito obrigado, 1 ou 2 minutos para a gente tentar problematizar essa questão trazida pelo nosso colega. Eu acho, no caso da TV, nós somos uma afiliada, né? No caso, o que acontece? Esses assuntos, no caso da nuvem em Sorocaba, ele foi tratado localmente também, por exemplo. Então, quando atinge localmente, a gente questiona, a gente aborda e tudo mais. Mas, no caso, como somos uma rede, os jornais, né, no caso de rede nacional, eles tratam desses assuntos. Então, localmente, a gente pode tratar quando interfere diretamente a nossa realidade local. O caso da nuvem, que a cidade virou noite, então eram 14h, ficou de noite, a gente foi procurar a resposta ela foi ficando maior e mais abrangente. A gente se propõe a um jornalismo regional, então os assuntos têm que ter um link com a região. Esses assuntos, não menos importantes, muito pelo contrário, com uma abrangência nacional, existe uma grade aí, no caso, que aborda isso. Muitas vezes a gente usa motes nacionais para saber a opinião do leitor, seja por via do G1,
que também é pela internet, seja por consultas nos nossos jornais. A gente pede a opinião, e aí o telespectador dá essa opinião, quando são alguns assuntos, com todo o cuidado aí de critérios, né, para não virar fla-flu, que não podemos, e a gente acaba abordando. Rapidamente, só falar que isso é uma questão, no caso do nosso direcionamento, que é um jornalismo regional. Mas lembrando que eu acho que, assim, aí vai a minha opinião como jornalista, que eu acho que naquela época, o que mudou? Eu acho que a tecnologia como aliada, sim, mas também como nossa concorrência direta. Eu brinco, às vezes, lá na redação, às vezes a gente está discutindo uma pauta, e, às vezes, a gente entra com o G1 em 1 minuto dentro do jornal, né, que é o caso da internet, com alguns assuntos como o da menininha que se escondem. Né? E aí eu brinco assim, gente, pelo amor de Deus, dá pelo G1, senão a gente vai parecer aquelas tias que escutaram a história só depois, entendeu? Porque todo mundo já está sabendo. Então, eu acho que o que mudou agora é o time da notícia. Então, não é que não é importante o que acontece lá fora, mas o que acontece lá fora, no caso nosso de TV, né? E cada um tem sua visão. No caso da TV, a gente tem que ser muito rápido, só que a gente não tem horário toda hora. Então, muitas vezes, a gente entra com boletins na programação, com o nosso caso, foco regional, mas ele não tem o imediatismo de você clicar e a pessoa ver. Então, quando a pessoa clica e vê um assunto nacional, então a gente acaba deixando isso para quem faz o nacional. E, no caso, aí a gente aborda o regional. Em alguns casos, a gente tenta, assim, linkar. É a forma que a gente tem. A gente, como jornalista, não acha menos importante. A gente acha que realmente é um fenômeno de transformação de consumo de informação, mas aí acaba a gente tendo que se adaptar a esse regionalismo, né? João. Marine, nós somos órgãos regionais, locais, né? Mas o nosso pensamento é voltado para o global. A gente tenta o tempo todo não ser provincianos. Ser regional é uma coisa, ser provinciana é outra, né? Fechados, em si mesmados, não, a gente é aberto. Um jornal, um grupo do nosso porte, né, que é um jornal de porte médio, eu diria, do interior de São Paulo, cobre diariamente o mundo da forma como é possível, através de agência de notícia, no nosso caso, nós temos duas, a Reuters e a Associated Press, e nós temos às vezes 2 páginas diárias de notícias do mundo, globais. Mas, quando nós detectamos que essas notícias têm um impacto relevante localmente, regionalmente, ou que elas podem ser discutidas porque tem algo a oferecer, mesmo que não tenha um impacto físico local, nós pautamos outras editorias. Nós temos uma editoria que se chama SER, que é para discutir comportamento, nós temos uma editoria de saúde, para as edições mais domingueiras, né, quando a gente pode fazer um jornal maior, mais aprofundado. Então, nós temos esse olhar, nós trabalhamos na prática dessas 2 formas, né, com o hard news, o diário, e também detectando assuntos de interesse, que são de origem mundial, nacional, mas que acabem repercutindo e oferecendo alguma coisa de útil, porque os jornais não são só informadores, são formadores também. Eu acho que a gente tem que se dar o direito de pensar um pouco assim, né? E uma ou outra vez a notícia internacional acaba sendo até manchete do jornal, do portal. É raro, as nossas manchetes, 95% são locais e regionais, mas acaba sendo devido a esse olhar de tratar o mundo como uma coisa só. É uma nave mãe, é onde todos nós estamos, né? Nós não temos fronteiras de pensamento, e muito menos o jornal seria um agente para colocar algum tipo de barreira nas necessidades do ser humano como um todo, aqueles que vivem no nosso entorno, né? Aline, é isso mesmo, ser local sem ser provinciano, como falou nossa amiga? Sim, eu acredito que sim. E é interessante esse caso que você citou da Amazônia, porque, voltando ao nosso perfil de leitor participativo, antes mesmo que a gente pudesse abordar esse tema da nuvem que veio da Amazônia, a gente recebeu sugestões de alguns leitores, eu posso citar aqui pelo menos 3 casos, no mesmo dia, porque estavam acompanhando isso na internet, via celular, computador, seja do trabalho ou, enfim, de onde estivesse, que estava acontecendo isso no estado de São Paulo. E, olha, o meu filho participou de um projeto na semana passada sobre a importância da Amazônia e o perigo das queimadas. Olha, o professor tal de tal escola desenvolve um projeto de plantio de mudas em tal lugar, propondo às crianças a debater o meio ambiente. Então, a gente trata esse assunto global, nacional,
com um foco regional. A gente faz esse link que a TVT faz também, trazendo para o foco. A gente abre a matéria citando os casos da cidade, citando casos de determinadas situações, de determinadas escolas, enfim, como no caso da Amazônia, com essa intenção de alertar para o que está acontecendo nacional ou mundialmente. Então, a gente tenta sempre trazer essa notícia para o local, para o regional, mas sem deixar de abordar o que está acontecendo lá fora. Kleber. Bom, primeiro, gostaria de deixar uma provocação aqui, né? Você percebe que o JN, nos 50 anos, está chamando jornalistas locais para apresentar. Achei uma bela sacada, porque são esses que estão fazendo lá na ponta. Eu tenho uma excelente relação com a Lúcia Leão, que é editora do SPTV2 aqui em São Paulo, e às vezes marca almoçar com ela, e às vezes ela brinca. Vocês ficam preocupados com o JN, todo mundo é preocupado com o JN. O SPTV aqui dá 28 pontos, e o JN dá 32. Quer dizer, se for olhar custo-benefício, é melhor você investir no SPTV2 do que no JN. Aí, Marine, eu não quero nem aqui... Na época que eu trabalhava em jornal, em 97, 98, acho que o Jabur já falou aí, agência de notícia, né? Claro que o assunto, o que muda para a minha região? Eu posso tentar contextualizar, entendeu? Sei lá, no caso da Aline lá, falou de Amazônia, está em pauta meio ambiente, eu, sem querer aqui sugerir nada, eu faria matéria sobre a Serra do Japi, que é tão rica quanto, né, guardada as suas devidas proporções, né, ou o Jabur lá com o Cerrado, que tem lá na região. Lá. Então, assim, e a própria Aline, ali para o lado de Tapetininga, ali e tal, tem São Miguel Arcanjo, tem uma Mata Atlântica lá fortíssima. Então, eu acho que tentar colocar o tema meio ambiente de forma acessória com a localidade geográfica, entendeu? O que tem de riqueza, fazer sentido, né, para dar uma brincada. Basicamente é isso. Bem, gente, eu vou agradecer aos nossos expositores, a vocês, e o evento segue. A gente vai ver o famoso vídeo agora, tá? Para encerrar com esse clímax aqui. Sede do Governo do Estado. Secretários, porta-vozes e autoridades passam a ter um novo canal direto com a população. Os estúdios de rádio e de TV. Boa tarde, governador. É um prazer falar com o senhor. Estrutura profissional e inovadora para levar informação instantânea a toda a população. Combater fake news, desmentir boatos e aproximar o poder público do cidadão. 44 milhões de paulistas como público-alvo. Solução para entradas ao vivo, em programas informativos de diferentes emissoras. Somando mais de 4 horas na programação das TVs. Cerca de 30 horas de participação em 60 emissoras de rádio em todo o estado. Mais de 40 podcasts produzidos e compartilhados nos meios digitais. Boletins com linguagem acessível. De serviço e de utilidade pública. Resultado. Redução de custo. Maior transparência. E eu acho que deu para a gente ter uma ideia da iniciativa a qual o Kleber tinha se reportado. Então, parabéns a vocês por estarem pensando nesse tipo de estratégia. É realmente algo inovador. E com isso a gente encerra. Infelizmente, não consigo pelo tempo, tá? Mas você pode conversar com as pessoas, elas estão aqui. Vamos só fazer a foto e já começamos o painel em 1 minuto. Só fazer a foto para registrar aqui para a próxima edição. E para as redes sociais e para o portal.